Boa madrugada de bênçãos e vitórias para você. Você vai vencer. Você vai vencer. Deus colocou esta palavra no meu coração para te entregar. Você vai vencer, porque esta luta não é maior do que o nosso Deus. Deus te traz aqui nesta manhã para falar ao seu coração. E como mensageiro dos céus, eu venho aqui para te dizer que você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. E você vai vencer todas as dificuldades, todas as lutas, todas as barreiras. O Senhor vai realizar os teus sonhos. Deus vai abrir caminhos para você passar, porque agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Era tudo isso que você precisava ouvir nesta manhã. Você precisava ouvir estas palavras. Essas palavras de fé. Essas palavras que vêm a encorajar. Uma palavra amiga que chega na hora certa. Eu tenho muitas coisas de Deus para te falar na manhã de hoje. Possa ser que esta oração fique um pouco longa, mas escute cada palavra. Participe de toda a oração. Reserve esse tempo do seu dia. O dia tem 24 horas. Reserve esse tempo para escutar toda esta palavra do céu para a sua vida, porque tudo que eu vou te falar hoje é com base bíblica e também naquilo que o Senhor ministrou ao meu coração para te entregar. Existem pessoas que entrou aqui nesta oração com um coração machucado, com um coração ferido, desesperada, desesperado, precisando de uma resposta, precisando de uma solução definitiva, uma solução do céu. Existem pessoas que entrou aqui nesta oração, que você precisa de uma resposta, precisa de um milagre, precisa de uma solução na área sentimental, na área emocional, na área financeira, na área familiar, em todas as áreas da sua vida, e Deus vai me usar mais uma vez para falar ao teu coração. Preste bastante atenção em cada palavra que Deus vai falar contigo. A paz do Senhor Jesus, vencedores e vencedoras, príncipes e princesas de Deus, ovelhas de Jesus Cristo. Um bom dia de paz, de fé e de esperança para o teu coração. Vamos falar sobre as bênçãos e as vitórias no mundo do Espírito e como materializar essas bênçãos e vitórias para as nossas vidas. E quero profetizar que você vai vencer, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E eu reforço e digo mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no canal, aqui embaixo do vídeo tem o botão de inscrição de forma gratuita. Se inscreva, ative as notificações e acompanhe as orações. Você vai ver como será uma bênção para a tua vida, fortalecimento para a tua alma. E eu peço para todos, compartilhe esta oração. Será uma bênção para muitas vidas. Eu quero fazer uma oração agora, e depois desta oração, eu quero trazer uma palavra bíblica, uma revelação do céu para a sua vida, será a resposta de Deus para o seu coração. Vamos orar neste momento? Oremos. Senhor, na tua presença aqui estamos. Queremos te agradecer por mais um dia de vida. Nesta oração da manhã, aqui estamos mais uma vez para buscar a tua presença, para buscar a tua face, na beleza da tua santidade. E nós te agradecemos, Senhor, pelo ar que respiramos, te agradecemos por tudo que tens feito e por tudo que ainda hás de fazer. Gratidão, Senhor. Esta é a palavra do nosso coração. Gratidão. Senhor, abençoa a todos. Abençoa esta mulher e este homem que me escuta neste momento. Que o Senhor venha falar
nesta manhã a este coração. No nome de Jesus eu te peço, Senhor, fala conosco, queremos ouvir a tua voz. Nós te pedimos e te agradecemos e todos digam amém. Eu quero ler um texto que Deus me deu para entregar para você nesta manhã e tem muitas revelações de Deus que eu preciso falar dentro desse versículo. Eu vou colocar aqui na tela para juntos lermos na primeira carta de João, no capítulo de número 5 e no verso de número 4, nos diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Olha só que lindo. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu quero explicar esse versículo para você, porque tem muitas coisas espirituais aqui que precisam ser esclarecidas para o teu coração, e isso vai abrir a tua visão espiritual. Primeiro, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Que mundo é esse que está sendo descrito aqui? Este mundo representa o sistema pecaminoso. Não é um mundo planeta Terra, feito de água e terra, florestas e animais. O mundo aqui representa o sistema pecaminoso, o pecado que está no mundo. E o caminho do pecado que afasta o homem e a mulher do Criador. E quando nós nascemos de Deus, recebemos de Deus a capacidade espiritual de vencer o mundo. E essa vitória, esse vencer, retrata-se não só no contexto do mundo, sistema pecaminoso, mas o vencer em todas as áreas da sua vida. Deus, Ele quer nos tornar a cada dia vencedores em todos os setores da vida. Deus, Ele quer que você seja uma mulher e um homem vitorioso na área financeira. Deus, Ele quer que você tenha o mantimento para os teus filhos. Deus, Ele quer que você tenha a capacidade de ajudar a sua família. A Bíblia nos fala: fui moço e agora sou velho e nunca vi um justo sequer a mendigar o pão, e nem a sua descendência a passar fome. Ou seja, o que eu estou falando aqui não é de riquezas. Riquezas é outra coisa. Eu estou falando de prosperidade. Você sabia que existem pessoas que são ricas e não são prósperas? Interessante isso. Existem pessoas que são ricas, mas elas têm um vazio no coração e na alma e precisam de Deus. Porque a verdadeira prosperidade não é riquezas. A prosperidade é o que está no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É o Deus que supre as nossas necessidades. Não vai te faltar. Deus sempre traz a providência, a provisão para a tua vida. Então, Deus, Ele quer que nós venhamos ser felizes em todos os setores da vida. Quando Deus fez o homem e a mulher, Ele fez com o objetivo deste homem e mulher serem felizes. O maior interessado na sua felicidade é Deus. E alguém pode perguntar: por que coisas ruins acontecem? Por que dificuldades, problemas e desafios acontecem? Sabe por quê? O que é uma vitória?
A vitória é uma luta que foi vencida. A vitória é uma batalha que foi vencida. Então, para existir a vitória, é necessário existir a luta. Porque quando nós vencemos a luta, então podemos dizer, somos vencedores. Porque vencer, a vitória, representa uma luta, uma batalha que foi vencida. Então é normal que qualquer um de nós venhamos passar por provações. Eu já passei provações, você já passou provações. Todos nós já passamos provações no mundo, até Jesus Cristo passou por provações. Mas uma coisa é certa, as provações podem acontecer. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. As provações não determinam a sua história. As dificuldades não determinam a sua história. O que determina a tua história é o que Deus escreveu para você. E o Senhor te chama de vencedora e de vencedor. O Senhor é quem diz, tu és minha filha, tu és o meu filho. E esta bênção está sobre a tua vida. Você é mais do que vencedora e vencedor em Cristo Jesus. Se tu estás passando por provações e dificuldades, saiba de uma coisa, a vitória é garantida. Existe uma diferença muito grande. Passar uma provação e não ter a certeza da vitória. E passar uma provação com a garantia, com o selo, com o carimbo, com a assinatura do Mestre dos Mestres, do Rei do Universo, escrito, a vitória está garantida. Então nós temos a garantia da vitória em meio às dificuldades da vida. E não só no ambiente material, como também espiritual. Deus quer que você seja feliz no amor, na vida sentimental, que o seu casamento seja lindo, abençoado. Eu sei que a vida a dois existem as dificuldades. Todo casal, se pudesse contar um pouquinho do convívio, diria as dificuldades que todo casal pode enfrentar. Mas uma coisa é certa, o casal pode enfrentar uma dificuldade, tudo bem, pode. Mas se este casal estão unidos em Cristo Jesus, firmados no propósito, olhando para a mesma direção, esse casal recebe de Deus a força espiritual para ultrapassar qualquer momento difícil. Deus também quer que nós venhamos ser felizes na nossa vida emocional. Deus, Ele deseja que nós venhamos ser felizes em nossas famílias. Mas eu torno a dizer que as dificuldades não determinam a nossa história. O que determina a nossa história é a garantia que o Senhor nos dará a vitória. Sabe por quê? Porque nós nascemos em Deus. E eu vou ler mais uma vez esse versículo maravilhoso. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E o que é ser nascido de Deus? O que significa essa expressão? Nascidos de Deus. Uma pessoa nascida de Deus significa ela teve uma mudança de vida, uma mudança de hábitos. Ela fez uma aliança com Jesus. Eu sei que ninguém é perfeito. Todos nós estamos aqui na caminhada da perfeição, procurando melhorar a cada dia, procurando ser uma melhor pessoa a cada dia. Todos nós estamos nesta missão de evoluir espiritualmente. Mas eu quero dizer que aquele que é nascido de Deus é aquele que fez um compromisso com Deus, que fez uma aliança com Deus, que coloca Deus como o seu Senhor. E se nós, eu, você, todos nós, se Deus é o nosso Senhor e nós confiamos nisso,
E isso é o primeiro passo desse novo nascimento. Então você é nascida de Deus, nascido de Deus. E há uma promessa sobre aquele que é nascido de Deus, porque aquele que é nascido de Deus deixa de ser criatura para ser filho e filha de Deus. Você é filha do Senhor, você é filho de Deus. Você é nascido de Deus. E há uma garantia de vitória. O texto diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Então, pelo fato de você ter nascido de Deus, você tem do Senhor a promessa, a garantia da vitória sobre o mundo, da vitória sobre o mal, da vitória de Deus na sua vida. Então, vencer não é uma escolha. Escute bem. Vencer não é uma escolha. Eu só posso escolher quando existem duas coisas. Mas vencer não é uma escolha. Vencer é um destino. Vencer é um destino a qual Deus coloca na vida de todos. Basta tão somente aceitarmos esse destino que o Senhor já reservou para nós. Por isso, no momento que você acredita e declara que você nasceu para vencer, que você é nascida e nascido de Deus, por intermédio da fé, esta palavra declarada dos seus lábios e do seu coração determina no mundo do Espírito algo poderoso. O mundo do Espírito reage às nossas declarações. Por isso eu sempre insisto a dizer, declare. Perceba que um lar, uma casa, uma família, aonde as pessoas declaram coisas negativas, sabe, quando a pessoa só fala coisas negativas, do tipo, não vai dar certo, nada dá certo na minha vida, tudo dá errado. Quando a pessoa abre a boca para proferir, declarar que tudo dá errado, que nada dá certo, no mundo do Espírito há uma reação. Por mais que aparentemente pareça algo contrário, nunca abra a boca. Aprenda isso. Nunca abra a boca para dizer que você está com azar. Não fale isso, pelo amor de Deus. Aprende isso. Não abra a boca para dizer que você está com azar. Não fale isso. Diga que Deus está com você. Diga que Deus está com você e as coisas vão fluir. No tempo e na hora de Deus, as coisas vão acontecer. Então, no momento que a pessoa diz, eu não dou sorte, eu não consigo. Quando a pessoa começa a declarar estas frases negativas, o mundo do Espírito reage àquelas frases. As forças do mal ganham forças. Quando a pessoa abre a boca e diz assim, eu não consigo, uma barreira se estabelece na frente da pessoa. Isso aqui é muito sério, gente. Muito, muito sério mesmo. Quando a pessoa diz assim, eu não consigo, ela está assumindo a derrota, ela está aceitando, ela está tendo fé que não consegue. Lembra de Davi? Davi era pequenininho e Golias, gigantesco. Quem era mais forte, aparentemente, fisicamente falando? Obviamente, Golias. Golias era mais forte, mais musculoso. Davi não. Davi era pequenininho, era frágil. E o que Davi disse? Eu consigo vencer esse gigante. Todo mundo dizia, esse gigante é imbatível. Todo mundo dizia, eu não vou conseguir vencer esse gigante. Não dá para mim. Eu não consigo. Todo mundo afirmava que não conseguia vencer o gigante. E de fato, ninguém teve coragem de ir lá encarar o gigante. Até que apareceu um baixinho. Nome, Davi.
ele chega cheio de fé e diz assim: eu consigo vencer esse gigante. Entendeu? Declarar, assumir a posição de vencedor. Então não diga que não consegue, que não pode. Não use a palavra azar na sua vida. Repetindo, não use a palavra azar. Nunca diga que existe uma maldição sobre você, que as coisas não vão para frente, que existe um azar. Não diga estas coisas. Por mais que a situação aparentemente pareçam contrárias. Lembra de José? Tudo parecia contrário, mas o mal que estava acontecendo estava levando ele para o destino de vitória. Lembra de Daniel? Foi jogado dentro de uma cova de leões. Isso é bom ou ruim? Uma pergunta que eu te faço. Você ser jogado dentro de uma cova cheio de leões. Essa história você encontra ali no livro de Daniel. Uma cova repleto de leões famintos. Eu te pergunto, é bom ou ruim ser jogado dentro de uma cova? Tecnicamente falando, na ótica de enxergar humano, é claro que é ruim ser jogado dentro de uma cova cheio de leões. Mas olha só que interessante. Os leões não tocou em Daniel. E o rei viu aquele milagre. E sabe o que acontece? Daniel foi promovido. Quando o rei percebeu que Deus era com Daniel e livrou Daniel na cova dos leões, Daniel subiu de patamar e ganhou uma grande moral com o rei. Ele já tinha moral com o rei, ganhou mais ainda. E aqueles que armaram a armadilha para Daniel cair na cova, o que aconteceu com eles? Eles foram lançados dentro da cova. Ou seja, aquilo que era ruim, aquilo que era negativo, na verdade, caminhou Daniel para um destino de vitória. Aquilo que era a morte de Daniel, aquilo que era o fim de Daniel, era, na verdade, uma estratégia divina para Daniel ser honrado por Deus. Entendeu? Agora imagina se Daniel fosse uma pessoa pessimista. Imagina se Daniel fosse uma pessoa sem fé. O que ele diria? Ah, Deus esqueceu de mim. Vamos imaginar o Daniel sem fé, dentro da cova dos leões. Com certeza, ele iria virar o jantar dos leões ali. Imagine Daniel. Ah, que azar. Que azar. Eu fui jogado dentro desta cova. Deus esqueceu de mim. Eu sou um homem azarento. Eu não dou sorte. Eu não consigo, eu não sou capaz. Se Daniel entrasse dentro da cova com esse pensamento, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus, capítulo 11, verso 6. Então, sem fé, Daniel não iria agradar a Deus. Sem agradar a Deus, Daniel estaria sem a fé. E sem a fé, Daniel iria virar janta dos leões. Os leões iriam devorar Daniel se ele entrasse ali sem fé. Mas Daniel entrou com um pensamento de fé. Daniel entrou sabendo que Deus iria guardá-lo ali dentro. E ele não reclamou. Ele simplesmente entrou na cova e provavelmente orou ao Senhor na cova. E os leões famintos ficaram mansinhos, mansinhos, mansinhos. A cova dos leões representa as provas, as lutas, assim também como o gigante Golias. Então, quem somos nós nos momentos de provações? Nos momentos da cova dos leões? Será que nós abrimos a boca para murmurar e reclamar? Ou será que nós confiamos nos momentos das dificuldades? Isso é uma pergunta de reflexão para mim e para você. Para todos nós. Para nós refletirmos.
Qual é a postura que nós temos diante das dificuldades? Temos que ter uma postura de vencedor, uma postura de vencedora. Então, não diga que você está com azar ou algo do tipo. Sempre declare que Deus está contigo para te ajudar. Deus está contigo para te ajudar. Aonde estamos colocando a nossa fé? Ah, pastor, parece que fizeram uma obra maligna contra mim. Ah, pastor, parece que fizeram algo ruim contra a minha vida. Tá entendendo? Parece que fizeram alguma coisa contra mim. Lançaram alguma coisa contra o meu casamento, contra a minha vida financeira. Parece que fizeram alguma coisa contra mim. Ei, escuta bem, aprende isso. Aprende isso. O inimigo não tem poder sobre a sua vida. Quem tem poder sobre a sua vida é Deus. Um momento de prova, de luta, não significa que é o diabo, o inimigo que está no comando. Deus, ele nunca sai do controle da situação. Nenhuma obra maligna, nenhuma obra do inferno pode atingir você, porque você é nascida e nascido de Deus. Às vezes, o inimigo pode usar até uma pessoa cristã para falar uma bobagem dessa para você, dizendo que sobre você existe uma maldição, sobre você existe o mal. Ei, presta atenção, sobre você não existe maldição, sobre você existe a bênção de Deus. Vou repetir mais uma vez, sobre você não existe maldição, não existe condenação, sobre você existe a bênção de Deus, a bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito Santo estão sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia está nos afirmando, nos dizendo que não existe nenhuma condenação sobre você. Você está em Cristo, amém? No momento que eu acredito, eu creio com toda a minha fé que eu estou em Cristo, o que está sobre mim não é a maldição, o que está sobre mim é a bênção, é a bênção, é a bênção. É a bênção. Diga comigo, a bênção de Deus está sobre mim. Então é nessa fé, é nesta fé, e eu vou ler mais uma vez o texto aqui, porque todo o que é nascido de Deus, o que é nascido de Deus faz o quê? Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé vence o mundo. É através da fé que nós recebemos a vitória. Esse mistério poucas pessoas acreditam. E nós temos que acreditar. Você faz parte dos poucos que acreditam. Porque esse mundo é um mundo que está perdendo a fé. Mas existe um remanescente. Existe um grupo de pessoas a qual Deus está levantando com um coração cheio de fé. E você faz parte desse grupo, você faz parte do exército da fé, do exército da oração, do exército de Deus. Tudo que o inimigo quer roubar é a fé. Porque se o inimigo rouba a fé do coração de uma pessoa, a pessoa perde o contato com Deus. Porque o que une o homem com Deus é Jesus Cristo por intermédio da fé. Então, o diabo ele trabalha para quebrar a fé da pessoa. Entendeu a estratégia do inimigo? Eu vou repetir, a estratégia do inimigo é quebrar a fé da pessoa. Porque a Bíblia diz em Efésios, no capítulo de número 6, que a fé é um escudo. A fé é o quê? A fé é um escudo. O que é uma fé? A fé é um escudo. Então, para que serve um escudo?
Na Idade Média, os guerreiros usavam um escudo. Quando a flecha vinha, com o escudo se defendia da flecha. Quando o inimigo atacava com a espada, com o escudo ele defendia a espada, a lança. Então, o escudo era um equipamento que protegia o guerreiro. Então, se a fé é um escudo, a pessoa que está sem fé está sem o escudo. Imagina em uma guerra medieval. Lanças, espadas e flechas voando os céus. E a pessoa entra na guerra sem o escudo. Uma pessoa que entra na guerra sem escudo, acontece o quê? Uma pessoa que entra na guerra sem o escudo, ela vai ser facilmente alcançada e derrubada na guerra. E a Bíblia fala que a fé é um escudo protetor. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu notei uma coisa importante. Eu notei que muitas pessoas têm mais fé. Eu não digo todas, tá bom? Eu não digo todas. Eu digo que existem muitas pessoas, porque eu converso com muita gente. E eu percebo que existem muitas pessoas que têm mais fé, a fé contrária. Você sabia que existe isso, a fé contrária? Porque existe a fé em Deus, a fé nas maravilhas do Senhor, nos milagres de Deus, é a fé positiva, é a fé que agrada o coração de Deus, e existe a fé contrária. O que seria a fé contrária? A pessoa acredita mais naquilo que é mal do que naquilo que é bom. Por exemplo, se você chega para a pessoa e diz assim: fulana, você é uma bênção, você é uma vitoriosa. Aí a pessoa tem uma fé contrária. A pessoa pensa: não, eu não sou uma vitoriosa. Não, eu não sou uma bênção. Não, eu não sou. Eu não sou uma bênção. Eu não sou vitoriosa. Fé contrária. Essa pessoa está tendo uma fé no negativo, uma fé naquilo que vai prejudicar a vida dela. Você está entendendo o que eu quero falar? Então, para onde nós estamos direcionando a nossa fé? Para aquilo que é de Deus ou para aquilo que é do mal? Temos que direcionar a nossa fé sempre para Deus. Então sempre compreenda, entenda por intermédio da fé que você é vencedora, que você é vencedor, que sobre você está a bênção de Deus. E as bênçãos do Salmo 91 está sobre a tua vida. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E compreenda que se você passar por um momento difícil, se você passar por uma dificuldade, isso não significa que é o inimigo que está operando. É Deus que está no controle. Porque o inimigo só pode fazer uma coisa se Deus permitir. O caso de Jó. O inimigo só atacou a Jó porque Deus permitiu. Por isso que Jó não atribuiu ao inimigo. Jó atribuiu a Deus o bom e o mal que aconteceu a ele. Jó, ele disse: o Senhor me deu o bem e o Senhor me deu o mal. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, Jó compreendia que o bem que ele passou e o mal que ele passou, Deus estava no controle. Deus estava no controle. Lembrando que todo o mal que Jó passou se converteu em vitória, como eu disse no começo da mensagem. Vitória é uma luta que foi vencida. Vitória é uma batalha que foi vencida. Então, se Deus está permitindo aquela provação, Ele está dando também a garantia da vitória. Existem muitas bênçãos no mundo espiritual. E para recebermos essas bênçãos, requer a fé. E eu vou ler mais uma vez o texto. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 4.
porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então temos que ter a fé que Deus está conosco, a fé que somos mais do que vencedores, a fé de que o que está sobre nós não é o mal, o que está sobre nós é a bênção de Deus, a fé de que momentos ruins e difíceis não determinam a nossa história. Temos que ter a fé e a compreensão que toda vitória é uma luta que foi vencida. Ah, pastor Bruno, eu estou passando por uma provação, uma dificuldade, um problema. Tenha fé, minha filha, tenha fé, meu filho. Você vai vencer esta provação, mas assuma a sua identidade de vencedora e de vencedor. Nunca abra a boca para dizer que você não consegue. Nunca diga que Deus esqueceu de você. Não fale essas coisas. Eu sei que em um momento de fraqueza, em um momento de desespero, existem pessoas que dizem: Deus esqueceu de mim. Deus não está ouvindo a minha oração. Eu compreendo que é um momento de fraqueza da pessoa. Mas entenda, Deus não esqueceu de você. Vou repetir mais uma vez, Deus não esqueceu de você. E alguém pode se questionar, mas se Deus não esqueceu de mim, por que sobreveio esta luta? Por que sobreveio esta provação? Eu tenho uma resposta para te dar. Esta provação não determina a tua história. A vitória é uma provação que foi vencida. Ou seja, o Senhor, Ele vai te dar a vitória diante desta luta. Lembra de Jesus no barco? Jesus estava dormindo e uma tempestade assolava o barco. O barco balançava de um lado, o barco balançava de outro lado e Jesus dormia no barco. E a tempestade assolando o barco. Os discípulos ficaram desesperados. Os discípulos ficaram inquietos e angustiados, dizendo: socorre-me, Deus! Socorre-me, Jesus! E acordaram Jesus desesperados, porque eles sabiam e imaginavam que iriam morrer por causa daquela tempestade. Jesus acorda, acalma o coração dos discípulos e diz: mar e vento, acalma-te. E a Bíblia diz que houve uma grande bonança. O vento se acalmou, os mares se acalmaram. E Jesus repreendeu, corrigiu os discípulos e disse: homens de pequena fé. Jesus deu um puxão de orelha, como quem diz assim: por que vocês estão duvidando? Por que vocês estão sem fé? Quem está no barco? Sou eu, Jesus, que estou no barco. Agora observe, a presença de Jesus não significou ausência de tempestade. O que significa tempestade? Tempestade representa luta. Tempestade representa provações, dificuldades. Isso é tempestade. E mesmo Jesus estando no barco, a tempestade veio. Então a presença de Jesus no barco não significa ausência de tempestade, mas significa uma coisa. Sabe o quê? Significa que o barco não vai afundar. Ô glória! Significa que o barco não vai afundar. A presença de Jesus não significa ausência de tempestade. A tempestade pode até vir, as provações podem até vir, mas Jesus está no barco. Ele não vai deixar o barco virar e afundar no mar. Então a presença de Jesus é a garantia da vitória. E a presença de Jesus está no seu barco. A presença de Jesus está na sua vida. E alguém pode dizer: mas pastor, eu me sinto um pecador, uma pecadora, eu me sinto fraco e fraca na fé. Ei, Jesus está com você, mesmo fraca, mesmo fraco. Eu vou falar uma coisa aqui interessante. O mais fraco
o mais fraco dos filhos de Deus é mais forte do que todos os demônios no inferno. O mais fraquinho, filho e filha de Deus, é mais forte do que todos os demônios do inferno. Sabe por quê? Escute bem, só pelo fato de você ser filha de Deus, filho do Senhor, você já é forte em Deus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você tem a garantia da vitória. As dificuldades podem vir, mas Jesus está no barco para te ajudar. E tudo que Jesus ele quer é a nossa obediência, a nossa fé para com ele. Então não esmoreça na fé. Compreenda que você é mais do que vencedora. Compreenda que está sobre a sua vida e sobre a sua vida está a bênção de Deus. Sobre a sua vida não está a maldição, sobre a sua vida está a bênção. Sabe por quê? Porque você é de Jesus. Diga assim comigo, todos que estão aqui. Diga comigo, eu sou de Jesus. Diga com fé, eu sou de Jesus. E a bênção de Deus está sobre mim. Diga mais uma vez, eu sou de Jesus. E a bênção de Deus está sobre mim. Diga pela terceira vez para estremecer o inferno e para alegrar o coração de Deus. Diga com toda a sua fé, eu sou de Jesus e a bênção de Deus está sobre mim. Então todas as vezes que alguém mentir para você, dizendo que existe maldição e mal sobre a tua vida, repreenda no nome de Jesus e diga, eu aceitei a Jesus como Senhor da minha vida. Sobre a minha vida está o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Aprenda isso. Aprenda a declarar isso na sua vida. Se alguém chegar e mentir, dizendo que sobre você existe o mal, mentir dizendo que sobre você existe as trevas, mentir dizendo que sobre você existe o domínio das obras malignas, repreenda no nome de Jesus e declare, sobre mim o que existe é a bênção de Deus. Não existe nenhuma maldição sobre mim, o que existe sobre mim é a bênção de Deus. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E eu aceitei a Jesus. Eu aceitei a Jesus como Senhor da minha vida. E o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário está sobre mim. E as bênçãos do Salmo 91 está sobre mim. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. É nesta fé que você tem que caminhar. É nessa certeza, é nesta confiança. Ah, pastor, e as provações, e as dificuldades? Faça como Davi, que olhou para o gigante. Todo mundo dizia, o gigante é forte demais. O gigante é invencível. O gigante é poderoso demais. Mas Davi dizia, o Deus que eu sirvo é maior do que o gigante. O Deus que eu sirvo é maior do que o problema. O Deus que eu sirvo é maior do que a dificuldade. Ele foi lá, enfrentou o gigante e venceu o gigante. Deus te chamou, mulher de Deus. Homem de Deus, Deus te chamou. Você que está me ouvindo agora, Deus te chamou para ser como Davi, para vencer os gigantes da vida. Os problemas podem surgir, mas entenda, na sabedoria de Deus e na fé, e na força da fé, você vai vencer, porque está escrito na palavra de Deus. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, vence o mundo. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está declarando. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. É pela fé que vencemos. Então que esta fé esteja fortificada em Deus.
e que esta palavra possa ter sido orientação espiritual. É assim que nós tomamos posse das bênçãos espirituais em nossas vidas. É assim que nós assumimos e recebemos as bênçãos espirituais que o Senhor preparou para nós. Dito isto, neste momento eu quero orar por sua vida. Faz aí o seu pedido de oração. Oremos ao Senhor com muita fé. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, queremos te agradecer por tua palavra, porque a tua palavra é a verdadeira revelação. A tua palavra é a verdadeira profecia. A tua palavra diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, é a palavra de Deus que direciona, é a palavra de Deus que fortalece, é a palavra de Deus que abençoa as nossas vidas. E eu te peço, Senhor, pelo poder da tua palavra, eu apresento a vida desta mulher e deste homem, as tuas ovelhas, Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe com força, com graça, com fé, com ânimo total. Deus, sobre nós está a bênção do Senhor. Sobre nós está o teu favor, a tua graça e a tua misericórdia. Como diz a oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixa cair nas tentações e nos livra de todo o mal, porque teu é o reino, o domínio e a força para todo sempre, e a glória e o poder para todo sempre. Então, Senhor, através da oração do Pai Nosso, nós compreendemos que o mal não está sobre as nossas vidas, mas nós pedimos na oração do Pai Nosso que o Senhor nos livre do mal. Há uma diferença, Senhor, do mal estar sobre a vida da pessoa e do Senhor livrar a pessoa do mal. Livrar a pessoa do mal é não permitir que o mal se aproxime. E nós compreendemos, Senhor, que Tu és o nosso escudo, que nos defende do mal, que nos guarda, que nos protege. Compreendemos que as tempestades, as dificuldades e os problemas da vida podem surgir, faz parte da vida, mas compreendemos também que na força da fé, na sabedoria divina, venceremos dia após dia, porque já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E eu apresento a vida de cada um que me escuta neste momento. Que o Senhor venha gerar ânimo e fé nos corações. Que o Senhor venha abençoar a cada vida. Que o Senhor venha acampar os teus anjos poderosos e fortes e guerreiros. E que os teus anjos venham guardar os teus filhos e as tuas filhas que aqui me escutam neste momento. Abençoa cada vida. Abençoa com as bênçãos vindas dos altos céus. Vem guardar, vem livrar, vem defender a cada dia. Deus, eu apresento aqueles que estão doentes, enfermos, que o Senhor os visite com a cura, com a restauração da saúde. Eu apresento aqueles que estão caídos, machucados por causa das dificuldades da vida. Que o Senhor os levante na tua presença, que o Senhor venha curar as feridas e abençoar as famílias. Eu apresento os casamentos, os noivados, eu apresento os namoros, que o Senhor venha abençoar, Senhor, os casais. Apresento os solteiros, que o Senhor venha abençoar também. Apresento, Senhor, aqueles que são viúvos e viúvas, que o Senhor venha consolar e abençoar e fortalecer. Apresento, Senhor, aqueles que passaram pelo processo dolorido do divórcio, que o Senhor venha recomeçar a vida destas pessoas, dando a vitória, no nome de Jesus. Eu apresento, Senhor, a cada um de diversos problemas, aqueles que estão enfrentando problemas financeiros, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha prosperar, que o Senhor venha abrir as portas para a glória do Teu nome. Deus, eu apresento a cada vida, eu apresento a cada coração, e em oração eu te peço, vem livrar
proteger e abençoar a cada dia, e que a tua bênção seja confirmada, e que nós possamos viver dias de paz, dias de vitória, porque nós compreendemos que a vitória é uma luta que foi vencida, e nós venceremos na força do teu Santo Espírito, o teu Santo Espírito, o Consolador, o teu Santo Espírito que nos ajuda a cada dia na nossa caminhada. Deus, eu apresento a cada coração e a cada vida, abençoa com ricas bênçãos dos altos céus. Nós declaramos e profetizamos a bênção e tomamos posse, ó Senhor, tomamos posse de todas as vitórias e de todas as bênçãos que o Senhor reservou e preparou para nós, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Tomamos posse da bênção e da vitória sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo que tens feito e por tudo que hás de fazer. O possível, Senhor, nos ajuda a fazer. O impossível nós colocamos nas tuas mãos e te pedimos, realiza o impossível, Senhor, porque tu és o Deus do impossível. Nós oramos com fé, te pedimos com fé e te agradecemos de todo o coração, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo nós oramos, pedimos e agradecemos, e todos digam amém. Amém, amém e graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. E lembre-se sempre, você nasceu para vencer. Sobre a sua vida está a bênção de Deus. As 12 bênçãos de vitória estão sobre a tua vida, sobre a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Tome posse desta palavra, tome posse da bênção de Deus sobre você. Um grande abraço no teu coração. Tenha um bom dia de muita paz e de muitas vitórias. A paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.